Então, a nutrição é legal porque ela traz essa parte. Por isso que eu falo, o nutricionista, ele fica parado se ele quiser. Se ele não tiver preguiça, ele não fica sem emprego. Algum trabalho vai ter. Algum trabalho vai ter. Dá pra trabalhar bem de nutrição. Uhum. Dá pra expandir bem a parte da nutrição. O nutricionista trabalha muito. Sim. Principalmente os nutricionistas de one, que é os de cozinha, que é os de alimentação. Eu falo que eles Ele tem que estar direto em vários restaurantes. Muito restaurante. E a responsabilidade deles é bem grande. Não que as outras não sejam. O que ele tem que ver ali no restaurante? Tem que cuidar toda a fiscalização para se bater lá, por exemplo, a vigilância sanitária, tá tudo de acordo. Mas o que não é de acordo, suponhamos? Algo... É na receita em si? Na comida? A forma? Temperatura de comida. Ah, tá. O que mantém ela com a qualidade, então. Isso, a qualidade. Consumo. Exatamente. Por exemplo, você vai num restaurante, o restaurante tem que estar todo na norma certinho. Por exemplo, toda alimentação que sai ali das cubas, a gente tem que tirar uma amostra e guardar essa amostra até 3 dias. Por quê? Se chega alguém lá e passa mal, um exemplo, passa mal, eles vão querer, sei lá, chega a falecer, vamos supor. Que eles vão querer investigar o porquê que aquele paciente, o que aconteceu. Deu uma intoxicação nesse paciente, ele morreu de intoxicação alimentar. O que esse paciente comeu? Eles vão lá no restaurante. E se não tem essa amostra, o restaurante vem em cima. Tem nutricionista nesse restaurante? Por que não tem a retirada de amostra? E aí vem tudo... Aí toma a multa do restaurante, toma a multa do nutricionista, tudo. Porque isso é normas. Então, nossas normas precisam ser seguidas. Restaurantes grandes, principalmente, todos Vocês chegam a fazer, não o cardápio quem faz é o chefe, mas, tipo assim, organizar a média de calorias que tem cada prato? Assim. A gente consegue fazer tudo. A gente consegue fazer a questão de caloria, a gente consegue fazer o que sobra, o mais ou menos cálculo do que sobra. Não é muito a minha área, mas a gente aprende, mas né? Tudo. Isso aí na engenharia? O quê? Engenharia alimentar? De alimento? Isso eu já não sei nada. Mas porque eu fico pensando assim, o que você fala, tipo, existe algo que fique fora do padrão se ele tiver um nível muito grande de... O que você acabou de falar aí? Calorias? Calorias, É irregular ter um alimento com uma caloria muito alta? Não, né? É só a relação de qualidade de consumo. Só precisa saber, senão, basicamente. Mas não tem isso, não. Não, isso não importa. Não importa. E você, quando terminou a faculdade, você já sabia pra onde você iria realmente? Já sabia que eu queria ir pra área esportiva. Que é clínica no caso. Parte de ter o meu consultório e ir pra não atender só a área esportiva, mas a área esportiva foi... Eu acho que porque eu passei por todo esse processo e o esporte me ajudou muito, eu sempre gostei do esporte, vim do esporte, né, desde muito nova, eu sempre quis ir para a área esportiva. Até no meio da faculdade eu falei, eu acho que não é isso que eu quero, porque a gente pensa muito assim, o mercado está saturado, tem muito nutricionista esportivo, mas aí você pensa, não, mas eu vou fazer o que vai me dar dinheiro ou o que realmente eu amo? E aí eu preferi ir porque eu realmente gosto, porque eu realmente amo. E então, quando você faz uma diferença nisso aí, você se destaca muito nesse mercado. Sim, porque você está fazendo o que você gosta. Agora, né? O porquê que tem nutricionista que... Eu não sei se são todos, mas eu já vi casos de nutricionista que não gosta muito de suplementação. E tem nutricionistas que geralmente são esportivos, trabalham com suplementação. Porque a suplementação é uma questão muito individual, né? Tem que trabalhar muito individualmente, assim mesmo. O paciente, você fala? E tem muito conduta, né? Então, tem nutricionista que vai pegar uma base e vai seguir aquela base de trabalho, de conduta. E tem outros nutricionistas que vão seguir uma outra base. Rola essa dentro da... Rola. Tem os nutricionistas que são mais funcionais, que às vezes não faz opção por suplementação, não gostam, preferem mais... Porque a suplementação, ela entra como um complemento, dependendo do suplemento. Ela entra como um complemento na alimentação. Não que ela vai ser uma opção de refeição. Ela é um complemento a mais para a gente agregar na sua alimentação. A suplementação, geralmente, ela só tem que ser inserida quando há uma prática de exercício ou não necessariamente? Não necessariamente. Não necessariamente. Por exemplo, vida normal, a vida sedentária. Vou te dar um exemplo. A creatina. A creatina já tem estudos que mostram a eficácia da creatina para paciente idoso. Porque o paciente idoso, ele tem uma perca muito grande de massa magra, normal, né? Do decorrer da vida. Então, dependendo da situação, é estudada a possibilidade da creatina. A albumina para pacientes que estão hospitalizados, né? Acamados. Então, não faz só necessário para quem pratica esporte.
é preciso analisar de forma individual. Esse paciente, se faz necessário a utilização de suplementação? Sim ou não? Tem paciente meu que chega e fala assim, Nath, Nutri, eu não gosto de suplemento. Não tem problema, a gente faz toda a compensação com o alimento. O suplemento, ele entra como complemento e, às vezes, por facilidade. Então, um atleta, se ele está em alto desempenho, ele consegue se virar sem suplemento nenhum, só no alimento? Ou não? Ele já, por consumir demais, ele precisa dessa suplementação? Aí depende do atleta, depende da intensidade, mas geralmente ele vai precisar de uma suplementação. O alto desempenho O atleta pede geralmente isso daí. busca, né, fazer alguma coisa sempre a mais, se superar a cada dia. Porque o atleta, ele já tem uma degradação muito grande, por exemplo, de proteína, ele tem um gasto muito grande. Então, para você compensar só com a alimentação, às vezes é muito difícil. Vai muito frango, meu filho. Mas é Muito pela difícil. quantidade ou pelo que o Pela alimento oferece? degradação, isso vai variar muito, por exemplo, do que aquela pessoa, do que aquele atleta tem de massa muscular, do que aquele atleta tem de gordura corporal, do que aquele atleta faz, quantos treinos aquele atleta faz, qual que tá a intensidade, está próximo de um campeonato, qual é o campeonato que o paciente vai fazer. O Jefão vai vir aí, ele vai conseguir falar mais para vocês sobre essa parte de competição de fisiculturismo, por exemplo, como é a preparação deles, acredito. Mas tem tudo isso, então tem toda uma parte que a gente precisa estruturar. Quando a gente trata em atleta, quando a gente fala em nutrição esportiva, existem dois quesitos que as pessoas confundem muito. Não necessariamente que quem faz a especialização em nutrição esportiva vai cuidar de atleta de fisiculturismo. Existem dois tipos, que são os atletas e os esportistas. Os atletas são aqueles que fazem competição, independente só de se for fisiculturismo, natação, atletismo. Qualquer Esses atletas, eles têm um diferencial muito grande. Eles Então, buscam vencer, né? Superar outros atletas. Não, mas o quê? Você O fala esportista, ele só pratica o esporte. gente, é nós. Ah, entendi. Nós somos então, esportistas. você faz a prática de um esporte e você não precisa ser profissional nisso. Exatamente. Eu não tento correr mais que você, que também é, sei lá, é um esportista. Tipo, o atleta não, ele quer ser o cara que mais Ele Pode, quer ele brilhar, vive né? disso, né? Então Ele tem que ser uma coisa mais individualizada, não que as outras não precisam, mas tem que ser uma coisa mais criteriosa, mais assertiva para eles. Porque o gasto deles, por exemplo, um gasto de um atleta de futebol chega a 4.000 calorias por dia. Entendeu? Então tem toda uma análise que a gente precisa analisar mesmo. Assim, toda O uma atleta parte que mais a gente perde é um jogador de futebol? Ou não? Esses caras Depende- de fisiculturismo, bodybuilding aí também tem uma perca grande. Não, acho que a do... Não sei te falar agora ao certo, mas depende muito por quê. Porque depende do nível que aquele paciente tá. Próximo a campeonato, não é... Porque né? você para pra ver os vídeos, os caras comem, né, velho? Tem que comer Cara, o tempo porque inteiro. assim, eu acho que o fisiculturista é diferente de um jogador de futebol, que o fisiculturista precisa manter uma massa magra gigante, né? E já o jogador de futebol, não, ele precisa ter explosão pra caralho.